Vou começar de novo. Uhum. Né? Bom, o primeiro contato que eu tive com o cinema, na verdade, não é um cinema como se conhece hoje, mas foi na minha infância quando meu pai tinha um projetor. Ele tinha projetor de slides, ele fazia fotografia como amador, que naquela época o amador era quem gostava de fotografia e normalmente tinha bons equipamentos, né? Não tem um sentido de caseiro como hoje tem o amador, né? Inclusive tinham fotoclubes, né, que participavam, etc. Então meu pai tinha um projetor de slide, né, que a gente assistia, via fotos de outros estados, outras capitais do Brasil, até de outros países, muito de Portugal, né, que ele era português, mas também tinha um projetor que fazia uma animação de duas imagens, uma coisa assim, meio simulada, mas eu era bem criança nesse período. Esse foi o primeiro contato com o cinema e daí vem essa fascinação pela fotografia, pelo cinema, surgiu daí. Mas, digamos assim, com o filme, né, o filme em movimento, e aliás com filmes também clássicos, digamos assim, eu tive contato ainda na década de 50, eu nasci em 52, na década de 50 para 60, quando eu vi os filmes numa espécie de cinema ou auditório que existia no fundo da igreja de Nossa Senhora dos Remédios, onde os padres de lá, acredito que eram jesuítas, não me lembro, eles faziam usavam esse espaço para o catecismo e fazer projeções de filmes religiosos, né? Mas à noite, em alguns dias, eles exibiam filmes de cinema mesmo. Então o primeiro filme que eu vi foi King Kong, lá nesse espaço. E, depois eu tive notícia em outros lugares do interior do estado que também tinham projeções de cinema. Então normalmente quem estuda cinema no Maranhão e tal, geralmente nunca vi alguém também se interessar ou com alguma informação sobre esses filmes que eram exibidos nesses espaços, que tinham a função de congregar a comunidade, esse tipo de filmes mais assim, e esse mesmo espaço era utilizado para os trabalhos de pastoral da igreja e tal. Também, aí depois eu vi o filme Paixão de Cristo, esse tipo de filme, né? Preto e branco. E outros filmes também que inclusive busco aí, não lembro mais dos títulos, mas gostaria de ter contato com eles. Acredito que era mais filmes esses outros que me marcaram muito, pelas cenas, algumas que eu já vi, filme do período assim, do neorrealismo. Né? Eu vi um ou outro filme desse. De vez em quando eu vejo um filme, tento lembrar que aquela cena eu já encontrei com ela em outro momento. Agora o cinema mais assim, que era o mais importante desse período, sem dúvida, foi o cinema Éden, o Cine Éden. Então a gente tinha o Cine Éden e o Cine Rocks como os dois cinemas, assim, nesse período em que eu era nessa fase, né, que eu comecei, muito jovem ainda. Então a gente tinha esses cinemas os mais importantes. No Cine Éden, marcou muito filme como Ben-Hur e outros filmes da década de 50, né? Grandiosos, né? Uma tela enorme. Então, esses filmes, o cinema foi muito associado a esses grandes filmes. Né? Sempre que me lembro do cinema desse período, é desses grandes filmes. Filmes grandiosos, né? Também importante. Geralmente, em casa a gente tinha um quintal muito grande. Foi uma casa enorme, um casarão enorme, um quintal muito grande, então de vez em quando aparecia a oportunidade de a gente assistir um filme, ser levado ao cinema, a gente tinha que fazer alguma tarefa em casa, tipo assim, limpar o quintal, fazer alguma. Então sempre foi associada essa coisa prazerosa com uma tarefa, que na verdade era até uma diversão também que se fazia em casa. Né? Então o cinema acontecia assim. O Cine Éden, ele, além do Cine Éden e do Cine Rocks, tinha uma pessoa da nossa família que morava no Anil. E sempre pelas férias ou finais de semana a gente ia lá.
E estando lá, passando o fim de semana, a gente eu e meus irmãos, a gente ia assistir filme assistir aos filmes do Cine, acho que chamava Rex, acho que era Cinema Rex, e uma única vez eu lembro que a gente foi no Cine Anil, não sei se chamava Cine Rio Anil, no Cine Anil. Então o cinema, por conta talvez da fábrica, com certeza por conta da fábrica Rio Anil, né? Que hoje é a escola, lá o Sintra, então tinham esses dois cinemas. O filme, o Rex, agora eu confundi se era o Rex ou o Rivoli, não era o Rex, chamava Rex. Era mais pobrezinho. E era uma sala pequena, me lembro que o projetor, era um projetor, sempre um projetor grande, mas que funcionava um arco voltaico, uma coisa de carvão, semelhante ao ferro de solda profissional, né? Esse ferro não, esse tipo de solda de serralheiro, né? Que dá aquela luz bastante forte, era assim, conforme vai gastando carvão, automaticamente uma rosca assim que ia empurrando o carvão, ia aproximando e mantendo a luz. Na verdade não ficava uma luz muito fixa. Ele clareava uma vez, depois ia escurecendo, depois clareava de novo, por conta da uma luz irregular. E também me lembro bem que tinha essa divisão que acontecia também em outros cinemas, que havia uma divisão, né? Uma cadeira, o encosto, e na frente banco. Banco assim corrido, sem encosto. Lá era assim. Aí se pagava diferente, uma espécie de classe A e classe B, ou Z. Mas era muito interessante esse filme. Lembro bem que eu vi um filme feito em stop motion, que chamava O Ataque Vem do Polo, que era uma grande águia que vinha pelo céu, mas enorme, ia destruindo as cidades, tudo mais. É um filme meio que de catástrofe, né? Mas isso marcou muito, vi nesse cinema. Hoje a gente vê esses filmes de stop motion desse período, até dá vontade de rir, porque a coisa não é muito, né, não era muito perfeita, mas era um avanço assim para a época. Aliás, a técnica também auxiliou em outros filmes de hoje também, feito com computador, mas que ainda utiliza essa técnica como uma forma intermediária. E então o cinema naquele período era, né, algo bastante concorrido. Agora o Cine Eden teve uma particularidade. O Cine Eden, um determinado período, em 70, eu acho que 73 ou 74, né? Porque essas histórias que eu estou falando é de 60, né? Quando eu era garoto e tal. Mas ele tinha passou a exibir uma programação chamado cinema, como que era? Uma cinema de arte, acho que era alguma coisa assim, né? Não lembro exatamente como é que era o nome, né? E parece que era quinta ou quarta-feira, depois da sessão normal, que acho que terminava pelas 9, 9h30 da noite, né? E aí começava essa sessão que terminava lá para meia-noite, meia-noite e pouco. E aí todo, assim, pessoal interessado por cinema, artistas ou intelectuais, e eu e lá a gente se encontrava muita gente. Era bastante conhecido esse cinema de arte que exibia assim no Éden, mais tarde, num determinado dia. Essa é uma das lembranças que eu tenho do cinema. Mas também vi um filme muito interessante, quer dizer, um filme importantíssimo do Kurosawa, que não lembro qual foi o nome, agora fugiu. Mas no cinema do Monte Castelo. Eu lembro que um amigo disse, está passando um filme muito bom lá, e a gente foi ver e tal, porque não era um cinema que nunca tinha ido. Esse cinema ficava ali do lado do quartel. Depois o quartel comprou o terreno desse cinema, né? O 24BC lá. E era uma coisa rara, inclusive nessa sessão eu lembro que só tinha duas pessoas só. Eu fui com mais uns amigos, porque não era um filme assim, né? Nesse período, e no final, que eu me lembro assim, já de 80, o Cine Eden me parece que fechou em 85, 84 me parece. Mas nesses últimos momentos,
eles só passavam filme de Kung Fu, que era assim a grande, que ainda sobreviveu. E o Cine Rocks teve um final enquanto cinema, passando filme pornô, tal, tentando aí se segurar com uma programação, mas que não era uma programação de grande público. Mas daí veio a história, quando em 1900, foi em 95, surgiu a ideia de fazer esse filme Marisa vai ao cinema. Porque era 100 anos de cinema, né? E na verdade esse filme surgiu porque a Ione Coelho, que também tem filmes produzidos, vídeos, ela se interessou em fazer uma pesquisa sobre cinema, as salas de cinema. Estava muito interessado em fazer essa pesquisa em sala de cinema. Depois, Ione, então por que a gente não coloca uma câmera acompanhando a tua pesquisa? Eu vou junto, filmando e tudo. E aí dessa ideia evoluiu para uma coisa de criar uma personagem que vai procurar aonde os prédios onde existiam cinema, porque nesse período foi o período que diminuiu muito o número de cinema na cidade. Já não estava mais funcionando, acho que o Cine Monte Castelo estava sendo vendido, parece que para uma igreja. O Cine Passeio ainda estava fechando, mas é bastante precário também. Enfim, tinha um pouco, o Cine Éden tinha sido vendido para a loja Marisa, para uma loja Marisa, né? E daí a gente pensou, pois vamos colocar o nome desse filme Marisa vai ao cinema, porque assim, quer dizer, vai lá onde funcionou o Cine Éden, que é um prédio assim, importante, né? Em termos de arquitetura também, com muitos elementos de arte nouveau. E esse prédio aí virou uma loja, e de repente lá nesse Cine Éden a gente vai encontrar a loja Marisa. Vamos criar um personagem chamado Marisa. Aí daí pensou-se esse filme que teria tanto esse percurso dessa personagem procurando os locais onde existiram os cinemas, aqui em São Luís, porque tinha um cinema também em Ribamar, São José de Ribamar, que já não existia mais nesse período, mas a gente resolveu ficar só aqui no centro, em São Luís. E também tinha uma ideia que no filme não ficou muito incipiente. Tem uns dois depoimentos importantes de Carlos de Lima e Reinaldo Farai, que a gente queria também encontrar o cinema no fazer dos artistas e como o cinema transformou a vida de pessoas, né? Então, nesse sentido, também a gente pegou o depoimento de um projecionista, que já faleceu, e de uma bilheteira, que trabalhou na bilheteria do cine, também falecida. Mas a ideia era buscar o cinema no espaço físico e encontrar esse cinema também, né? Cinema, de uma maneira mais ampla, na memória das pessoas. Essa parte aí não ficou muito privilegiada no filme. Nem sei se as duas coisas, de repente o filme ficaria mais longo. O filme que foi feito assim, mas é uma homenagem ao cinema, ao Oceano de Cinema, e também a uma forma de tentar recuperar na memória a existência desse cinema. Murilo, vou te fazer desculpa te interromper. Eu queria que tu falasse um pouco, até por conta dessa pesquisa que vocês fizeram pro filme, pro Marisa vai ao cinema, de como foi assim a cronologia dos anos 50 pra cá dos cinemas. Os cinemas tinham cinemas já, né? E tinham vários cinemas pela cidade e eles foram aos poucos sumindo. Como é que foi esse processo? Bom, é o seguinte, eu não. Na verdade a Ione fez uma pesquisa, mas não tão profunda a ponto de escrever artigos ou coisa desse tipo. Foi uma coisa. Na verdade a gente saiu fazendo esse filme e tendo contato com as informações sobre esse cinema. Mas assim, a gente pode dizer que em 1919, quer dizer, a década de 30, os cinemas se consolidaram, né? Assim como salas, né?
Talvez antes, eu não tenho muito dado sobre isso. Assim, não posso garantir porque não fiz uma pesquisa exaustiva no cinema. Em função de outros trabalhos, eu percorri os jornais da década de final de 20 a 30 e encontrei anúncios do cinema. Encontrei anúncios sobre cinema, né? Exibição de filme. O Cineeda é de 1919. Foi a primeira a edificação. Depois ele sofreu uma reforma, 1930, de 30 a 33, por aí, e que ganhou essa característica mais forte assim de uma arquitetura no estilo Art Nouveau. E nesse período, nesse momento da reforma, que eu vi assim, anúncios dos jornais, ele ganha equipamento sonoro, né? Então aparece filme sonoro, tal, fazendo a propaganda desse cinema. E um outro, que não lembro se era o Odeon, e tinha um outro que não me lembro bem, que também, não sei, parece, não sei se era da mesma empresa, que tinha também som, veio depois o som. Mas o Cine-L ganhou nesse período, 1930, 30. Eu sei que em 1933 ele estava passando o filme de Fritz Lang, O Vampiro de Düsseldorf, que é o primeiro filme sonoro do Fritz Lang. Inclusive é sobre um assassino em série, que no filme que aconteceu na Alemanha, e eu encontrei nos jornais, uns 3 ou 4 anos antes desse filme passar aqui, notícias da situação verdadeira, que esse filme é baseado nela, ou inspirado, né, nessa situação, né? Nesse caso desse serial killer lá da Alemanha. Então aparece, o vampiro do Düsseldorf, matou mais uma criança, né? Matava e tudo mais. E aí teve esse filme que de início, pela história desse filme, não tinha esse nome, né? Parece que o nome seria O Assassino Está Entre Nós, mas aí já tinha aquele povo lá, os nazistas não queriam botar esse nome e tal, se sugeria, quer dizer, não permitiram que fosse colocado e colocou o Vampiro do Düsseldorf, porque também inspirado nesse fato, nessa situação do assassino, etc. Bom, o fato é que o que é interessante notar que nesse período o filme torna-se sonoro e aí vai. Acredito que na década de 40 para 50, porque todo o cinema nesse período cresceu, né? E na década de 50 também tem um auge e tal, na década de 60 aí vai diminuindo, mas com muito ainda. Eu ainda peguei o Cine Eden assim a todo vapor, né? Desde mesmo nesse período de 60, né? E só que depois foi decaindo. Agora, na década de 80, quando o Cine Eden fecha, aqui já tinha algumas videolocadoras, mas eu não sei se dá para afirmar que o cinema fecha por conta das videolocadoras, né, de fita. Porque não tinham tantas assim. Foi um momento que parece que o público não buscou o cinema, não estava muito, não sei se tivesse uma programação diferente, mas eu acredito que se o cinema vai para uma programação mais popular é porque ele está procurando público, porque o público não está indo. Então tem essa programação, exibição de filmes que apelam mais para um público, segurar o público, manter ou trazer o público e tal. Então aconteceu essa coisa, não sei se a gente poderia considerar que as videolocadoras que surgiram derrubaram o cinema, mas em 1983 não tinha tanto. O vídeo ele foi se popularizar mais na segunda metade de 80. Assim, São Paulo já tinha um pouco mais, né? Morei lá desde 85, já vi que já tinha com mais tempo. Mas não sei explicar, o cinema foi decaindo, né? Talvez até essa questão do cinema, dessa questão de público, muitas vezes não está ligada ao que está acontecendo aqui no Brasil ou aqui no Maranhão. Talvez seja uma coisa mais geral, né? E não havia. Agora uma coisa curiosa, o cinema, por exemplo, o Cine Praia Grande, o projetor do Cine Praia Grande era do Cine, do Cine Tropical. Porque o shopping aqui, chamado shopping, né? Uns dizem que ali é uma galeria, porque não tem aquela característica
fechada do shopping, mas enfim, o Tropical tinha um cinema, que nunca deu muito certo. Mas eu lembro assim que a cultura talvez assim era de não, não entender que o shopping é lugar de cinema. Eu não sei se é uma visão, talvez um impressionismo, é uma impressão minha tal, mas eu lembro também que quando a gente foi, em 85, participei de um festival em Brasília, e eu acho que o Cine Brasília estava em reforma, não me lembro bem por que razão foi para o shopping, lá toda com estrutura. Então você saía dali, do cinema, e caía naquele mundo das pessoas olhando vitrine, não sei o que tal. Então isso causou assim um desconforto, uma coisa, uma estranheza muito grande. Então talvez a gente venha de uma história que cinema tem um seu templo lá, a casa, até mesmo aqui, diferente de outros lugares que já tinha salas de cinema, número 1, 2 e 3, né? Enfim, tinha Belas Artes, São Paulo e tal. Aqui não, se associava muito cinema a uma casa. A uma casa como fosse um templo do cinema, né? Principalmente com essa arquitetura, que é bonito até, né? O Cine Rocks ficou no estilo Art Deco, né? E o Éden, e outros também tem um pouco, né? Art Deco, geralmente nesse período aí é mais comum, como tem o prédio dos Correios, da, da Associação Comercial, né? Que o Rocks também tem essa característica, mas tem uma característica arquitetônica própria, assim, quer dizer, própria, um pouco, digamos assim, particular, não é um barracão, não é uma sala, né? Então talvez eu não sei se é só isso, né? Somente por isso. Mas de alguma maneira não deu certo o cinema no Tropical. Foi dando prejuízo e tal, e daí eu lembro que quando encerrou o cinema lá, foi com o filme Cinema Paradiso, feito assim, parece até que foi gratuito a última sessão. Foi bem melancólico assim a situação. E aí depois, até onde eu sei, não sei se estou enganado, mas aí teve que o equipamento, né, os projetores foram adquiridos aí para o Centro de Criatividade, onde tem um Cine Praia Grande, que veio de lá. Aí logo depois falava-se que o shopping do São Luís Shopping ia ter cinema, não sei quantas salas, e ninguém acreditava que ia ter público. Não, não vai ter tantas salas de cinema, né? Porque até então as pessoas não estavam correndo para os cinemas. Os cinemas estavam desativando, sendo desativados. Né? E não se acreditava muito. Agora é claro que quando um empreendimento desse vai acontecer, eles têm pesquisa e tudo mais, sabe muito bem onde que eles estão investindo. Né? Mas o Cine Monte Castelo acabou. O Cine Rocks também agora foi restaurado para teatro da cidade. O Cine Éden logo virou essa loja. E até uma pena, porque o forro lá, o teto, né? Que tinha um grande ventilador e todas os adornos, né? Aí arquitetônicos do teto e tal. Ele, não sei como que está hoje, mas tinha um mezanino da loja que vinha avançando. E não sei se isso aí é uma coisa, se esse tipo de alteração é permitido, né, pelo patrimônio. Mas talvez até você já não tenha mais como olhar naquele prédio que ele era, né? Porque o mezanino vai. Outra coisa que eu vi aí há algum tempo, e não passei mais por lá, é que assim, ele tem o cinema, mesmo logo depois que foi a loja, a luz de dentro, no final da tarde, ela iluminava, assim, atravessava o vitral, vamos dizer assim, os vidros coloridos e todos lá. Mas me parece que taparam, então já não tem mais esse visual do prédio, como, aí nesse filme ainda aparece um pouco, assim, enfim, como uma joia, digamos assim. Né? Mantém a fachada e tudo, mas aos poucos as coisas vão se alterando e não vai mais acontecendo. Então, aconteceu assim esse fenômeno, né? Mas hoje os cinemas dos shoppings que estão surgindo estão bastante
concorrido, com bastante gente. Praticamente não se... acho que as gerações de hoje não compreendem, não compreenderiam um cinema numa sala, numa casa onde você da calçada entra na porta, né? Talvez o cinema, até mesmo o Cine Praia Grande, ele é dentro de um, vamos dizer assim, um complexo, quer dizer, de uma área, de um prédio que tem um teatro, tem um lugar lá para exposição, galeria, lugar de dança, enfim. Não é aquela casa, coloca o endereço do cinema e o cinema com uma sala, que era o que a gente conhecia. Embora o cinema é bastante grande. O prédio vai de uma rua, da Rua Grande, o Oswaldo Cruz, da Rua Grande até a Rua de Santana. Eu fui uma vez lá nesse prédio, não sei por que fui lá, no escritório, lá no fundo dele. Subi as escadas, lá por trás da tela, num outro espaço, aí tinha um escritório, assim, com divisória de uma mureta, não é uma mureta, coisa de madeira torneada, tudo bacana, parecendo essas coisas que a gente vê em filme, né, assim, da década de 20, 30, filme norte-americano. E também a gente ia muito lá, garoto, né, todo mundo, para pegar pedaços de filme, que quando quebrava corta para poder emendar e sobra aqueles fotogramas, né. Aí a gente ia pegar esses fotogramas, que eram jogados, né, assim, descartados, a gente pedia lá às vezes para uma pessoa da portaria que se conhecia e tal, eu colocava dentro dos monóculos. Essa é coisa de plástico que a gente olhava aquela cena. Tudo. E era muito, a gente tinha vários desses, só que muito cinemascope, né? Então tudo era assim, porque o cinemascope a tela expande, mas o filme mesmo é tudo comprido, né? Meio anamorfizado assim, encolhido lateralmente. Mas mesmo assim era legal ver os filmes de cowboy, sei lá, de pirata, tudo comprido, né? Tá certo. Eu acho que já deu tempo, porque nesse momento, né? Tá bom, acho que é só isso, né? Tá bom, tem alguma coisa legal? Alguma coisa que você considera importante? Falta falar? Não, tem umas coisas que eu não sei não sei Você tem um pendrive aí? Eu ia trazer um pendrive, só que meu pendrive estava cheio, não pude excluir os arquivos. Aqui tem algum lugar que vende CD, DVD? Não, então bota o DVD. Eu vou dar o filme aí se quiser botar.